da cruz diz que um pássaro, se estiver mesmo com um pequeno fio amarrado a uma pedra, a uma rocha, enquanto esse fio não for cortado, o pássaro permanecerá preso e jamais será livre. Jamais será livre. Quais são os fios que nos prendem? E nos prendem a quê? Eis a grande pergunta, ou as grandes perguntas. E o Evangelho fala desse episódio que é conhecido por todos nós como o Evangelho do jovem rico. Interessante dizer que esse jovem não tem nome. Não tem nome. É um jovem rico. Se ele tivesse aceitado o convite de Jesus, vem e segue-me. Mesmo com esse olhar de misericórdia e de compaixão de Jesus, porque Jesus olhou para ele com amor. Se ele tivesse sido um discípulo de Jesus, nós conheceríamos o nome dele, como nós conhecemos o nome dos apóstolos, dos evangelistas, dos profetas, das pessoas que realmente priorizaram servir a Deus. Mas o jovem rico permanece no anonimato, porque ao ouvirmos este evangelho, nós poderemos ser protagonistas, nós poderemos ser esquecidos ou poderemos ser lembrados no futuro. O grande Confúcio dizia: todos querem ser ilustres, mas ele diz, nem todos podem ser ilustres, mas todos podem ser bons, todos podem ser bons, todos podem ser caridosos, todos podem fazer o bem. As disposições exteriores são interessantíssimas, porque esse jovem vem correndo, e se prostra diante de Jesus. Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? A pergunta talvez pudesse ser reformulada. Senhor, o que eu faço para entrar no céu? O que eu faço para ser salvo, para gozar da vida eterna? E Jesus recorda com ele os mandamentos. Observa os mandamentos. É de se notar que Jesus não usa os primeiros mandamentos que são relativos ao amor a Deus. Jesus começa a falar dessa relação com os outros. Não matarás, não cometerás adultério. Né? São relações humanas. São os mandamentos, nós podemos dizer assim, sociais. Porque em muitas ocasiões nós dizemos que amamos a Deus, sim. Mas permanecemos com o coração fechado para os outros. E aqui a ênfase é como eu estou tratando as pessoas. Qual é a minha relação com a riqueza, com os bens temporais, com os bens materiais. E Jesus olha com amor para aquele jovem, que ele diz, olha, mas desde a minha tenra juventude, sempre eu observei esses mandamentos. Era um homem piedoso, era um homem que realmente queria servir a Deus, mas o seu coração estava confuso, podia ter boas intenções, mas quando Jesus olha para ele com amor, com caridade, com paixão, diz, muito bem, por você observar estes mandamentos. Então uma coisa só te falta, vende tudo o que tu tens e dás aos pobres, e somente depois tu poderás me seguir. Disse o Evangelho que ele saiu dali abatido, saiu com uma profunda tristeza, porque ele tinha muitos bens. Ninguém pode servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Ou amará um ou odiará o outro.
como é que nós estamos fazendo? Jesus foi muito radical, para entrar no reino de Deus, para ser salvo. Ele diz em outra oportunidade, é um caminho estreito, porque largo é o caminho da perdição. Nós ouvimos o Evangelho, nós aqui no tempo de hoje, as religiões também leem outras religiões, outros grupos religiosos, mas parece que nós insistimos em percorrer um caminho inverso ao que Jesus diz. Vende o que tem, dá aos pobres e depois tu poderás me seguir. Hoje as pessoas na teologia da prosperidade pensam o contrário. Pensam que para servir a Deus precisam ser ricas, porque ser pobre é ser um maldito. Ser pobre é sinal de maldição. E se alguma coisa não está dando certo na sua vida empresarial, comercial, financeira, é porque o Satanás está ali se metendo, está interrompendo, e as pessoas precisam dar uma grande quantia para as igrejas, para que a corrente da maldição possa ser desfeita. As pessoas querem ser ricas, querem acumular bens, e os primeiros cristãos, eles faziam diferente. Por isso os Atos dos Apóstolos diz perfeitamente que as primeiras comunidades cristãs, nessas comunidades, não havia necessitados, porque tudo era posto em comum. Eles vendiam o que tinham, depositavam aos pés dos apóstolos, que administravam com a ajuda depois dos diáconos, dos 7 diáconos, e assim eles viviam de uma forma diferente. Vida eterna. O pensamento equivocado do jovem rico é o mesmo pensamento nosso. Pensamos que podemos levar a vida aqui em cima da terra de qualquer jeito, sem que Deus não possa ser referência, sem que a palavra de Deus, os mandamentos não digam nada para nós, mas pertinho de morrer eu vou fazer uma oração, vou me confessar e tudo vai dar certo. Deus é tão generoso, tão bondoso que vai me acolher. Mas a vida eterna começa aqui, pelas opções, pelas relações, pelas escolhas acertadas que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. O apego ao dinheiro não nos conduz ao céu. O dinheiro em si não é nem bênção e nem maldição. O uso que nós fazemos do dinheiro, eis a grande questão. Se estamos apegados. Há pessoas que estão com o pé na cova, mas não liberam a senha do cartão nem para a esposa, nem para o esposo, nem para os filhos. Quantas pessoas estão morrendo aí, não deixam nenhum testamento e o dinheiro fica perdido. Nem usufruem e nem partilham. Que coisa triste, que coisa vergonhosa. E depois, a escuridão do inferno, o sofrimento para essas pessoas, porque a palavra é bem clara para todos nós. É mais fácil, né, um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico vir a se salvar. Esse tipo de rico que não quer saber de Jesus, esse tipo de rico que não quer saber de igreja, esse tipo de rico que não quer saber dos pobres. Ele era um homem honesto, era um homem correto, era um homem que observava os mandamentos, era um homem que possivelmente tivesse trabalhado a vida inteira, tinha os seus bens. Tem muita gente que é assim, mas o que eu ganhei foi com o meu suor. Já escutei até gente dizendo assim, não foi Deus que me abençoou não, se eu não tivesse trabalhado, eu não teria conseguido nada. Quantas pessoas trabalham e não conseguem? Vá olhar a sua história, as oportunidades que Deus colocou na sua vida. Em que família você nasceu, em que condições financeiras você nasceu. As oportunidades, as pessoas, os momentos, em tudo, certamente há o dedo de Deus, há a força de Deus, há a graça de Deus. Mas você trabalhou, é honesto, é decente, talvez nem explore um funcionário, acha que paga tudo direitinho, mas é necessário algo a mais. Quando a dor do outro não me incomoda, quando o sofrimento do outro não me incomoda, quando a fome do outro não toca na minha alma, no meu coração, é porque eu estou distante de Deus.
O que Jesus pede é algo muito difícil. É não somente dividir, mas é realmente dar. Dar ao necessitado, fazer a caridade, aquele que está precisando, aquele que está necessitando. Esse homem sai triste. A tristeza não vem da palavra de Jesus, mas é porque ele sabe que está envolto em um engano muito grande, em uma ilusão muito grande. O necessário aqui ele já tinha, mas o nosso coração deseja algo a mais. A minha alma tem sede de Deus, quando o verei face a face, nos diz o Salmo. Precisamos de sabedoria, irmãos e irmãs, sabedoria para estarmos na presença de Deus, para sermos mais dóceis ao Espírito Santo, para vivermos a caridade, para que possamos realmente ajudar aqueles que mais necessitam de nós. E não é esperar que a pessoa venha pedir a pessoas que são orgulhosas, não pedem, mas você sabe que elas estão necessitando. Ajude, seja caridoso, seja bondoso. É isso que Jesus nos tem a ensinar. Sabedoria é um dom maior. A primeira leitura fala disso. Ela precisa, em uma hierarquia de valores, estar acima de outras aspirações do coração humano. Porque às vezes nós desejamos riquezas, como ele disse, o ouro, a prata, a própria saúde. Eu digo muito isso. A minha tia, eu tomava bem, era criança, ela dizia: Deus te dê saúde, fortuna e felicidade, né? Fortuna, dinheiro, né? Fortuna e saúde, felicidade, tudo, né? Então, às vezes, nós restringimos a felicidade, a bênção a coisas que são palpáveis. Podemos ter tudo isso, podemos conquistar muito, mas diz a palavra, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se ao final vier a perder a sua alma. Conservemos a nossa alma na presença de Deus, peçamos sabedoria, porque não é a beleza, não é a estética, e aí a gente deve se perguntar, quantas quantias gastas com estética, com vaidade, com coisa que é fútil, com tanta coisa que você deve cuidar da beleza, importante, mas também tem que dividir. Há pessoas que gastam demais consigo mesmas. O Evangelho nos quer mostrar que o centro da nossa vida é o próprio Deus, é o Senhor Jesus, é a sua palavra, é o outro que necessita, que estende a mão, que está realmente precisando de nós. Não colocar como prioridade a estética, a saúde, a beleza, posição social. Isso serve para cá, mas não serve para depois. E aqui tudo é efêmero, tudo é limitado, tudo é finito, tudo tem um tempo. A nossa vida, a vida que nós queremos, é a vida plena, é a vida em Deus, é a vida eterna. Por isso pedimos a sabedoria, como nos disse aqui o Salmo 89, né? Muito bem executado, muito bem cantado. Em uma dessas estrofes, nós escutamos muito bem. Senhor, ensinai-nos a bem contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.